E com o aumento expressivo nos casos de dengue em Goiás, agentes estão sendo preparados para um combate mais efetivo da doença. Vamos ver na reportagem do Almir Costa. Mais de 800 agentes de endemias dos 246 municípios goianos que trabalham diretamente no combate ao mosquito transmissor da dengue participam do seminário. O treinamento faz parte de um ciclo de preparação desses profissionais para uma atuação mais efetiva no combate ao mosquito Aedes aegypti. A gente passou aí 2 anos de pandemia, né? Muitas dessas atividades elas foram ou paralisadas ou muito diminuídas. A gente teve mudança de equipes em alguns municípios. Então, a gente viu a necessidade de atualização para que a gente faça toda uma preparação pré-período chuvoso. Não quer dizer que no período sem chuva, como a gente está agora, não tenha casos de dengue, zika e chikungunya. Tem, mas é muito menor. E o índice de infestação é menor. Então, esse é o momento que a gente tem condição de tirar a equipe do trabalho de campo para capacitar. O treinamento tem relação direta com o avanço da dengue em Goiás. No ano passado foram 57.800 casos e este ano 236.900 e 107 mortes. A maior incidência foi em Goiânia com 50.600 casos e 27 mortes. 2022 foi o pior ano do país na última década em casos de dengue. A região centro-oeste, onde fica Goiás, foi a mais afetada pela doença, com 1.851 casos por 100 mil habitantes, o triplo da média nacional. No Brasil inteiro, 831 pessoas perderam a vida para dengue, o que representa 3,3 vezes mais vítimas na comparação com o ano passado. Na média, é como se a doença matasse 25 brasileiros a cada semana. O poder público está se preparando para evitar uma nova epidemia de dengue, mas não conseguirá sozinho. No caso da dengue, a participação da população é fundamental para haver um efetivo combate ao mosquito transmissor da doença. Se a gente for perguntar para a população o que ela precisa fazer para evitar dengue, as pessoas vão saber responder. O que a gente precisa é que elas coloquem em prática o que elas sabem, né? E esse é o período que a gente tem que fazer esse trabalho, mais agora no período seco. Então, o que a pessoa... Não adianta o poder público treinar, comprar inseticida, comprar larvicida, ter agente para fazer visita domiciliar, mas a gente não tem um agente para cada casa para fazer visita uma vez por semana. Se cada um tirasse 10 minutos por semana e fizesse uma inspeção na sua casa para saber se tem algum local com água parada que pode se tornar criadouro e retirasse esse criadouro, a gente teria uma situação muito melhor, com certeza. Com certeza falta consciência, a gente precisa continuar falando sobre dengue, porque já são 107 mortes, cerca de 107 mortes, pode ter mais, hein, nas próximas horas, aqui em Goiás, só esse ano, por conta da dengue. Vamos falar também de vacina que está por vencer, atenção aí mães, mas vamos começar pela dengue, por isso ela volta com a gente, Flúvia Amorim, Superintendente de Vigilância em Saúde aqui do nosso estado. Flúvia, muito boa tarde, bom dia para você, obrigado pela participação. Nós temos aqui os números, só rememorando, 141.600 casos de dengue esse ano no estado de Goiás, com 107 mortes. São números terríveis, mas o que eles significam se a gente for comparar na última década, por exemplo? Bom, eu vou comparar nos últimos anos, né? A gente teve um aumento, né, de cerca de 300% nesse ano de 2022. Então, se a gente compara 2022 com 2021, então a gente vem observando esse aumento. A última grande epidemia no estado tinha acontecido em 2019. A Goiânia não teve essa epidemia, mas a gente viu em outros municípios do estado. E agora, em 2022, a gente vê novamente esse aumento. Algo que, infelizmente, pode se repetir em 2023. E, por isso, a nossa preocupação de preparar essas equipes, né, dos municípios para que, quando começar o período chuvoso, que é quando a gente tem um aumento de casos já esperado, a gente tenha uma situação melhor possível, né, trabalhando com todos esses agentes atualizados. Flúvia, eu vou usar aqui as palavras de um seguidor meu do Twitter, ele é psicólogo e psicanalista, Cris Martins, que disse hoje: o pior é que o agente da morte é literalmente a vítima. E é isso que está acontecendo, porque nós podemos evitar tudo isso, não acumulando lixo dessa forma, acumulando água, jogando lixo em qualquer lugar. E, de repente, o que nós estamos presenciando é o número de aumento de mortes, que no Brasil subiu aí para 300, é isso?
Exatamente, e eu acho que o nosso grande desafio, Luciana, é justamente esse. A gente passa a informação, a população tem a informação do que precisa fazer, mas infelizmente essa ação não se transforma essa informação não transforma em ação, né? As pessoas não executam aquilo que elas sabem. E esse eu acho que é o nosso grande desafio. O que está levando essas pessoas a não se vacinarem, a não cuidarem das suas casas, deixando criadouro, mesmo sabendo que isso é um risco para a vida dele e para das pessoas que estão ali. Pois é, e talvez com a gravidade da Covid, que vivenciamos aí momentos dramáticos, as pessoas ficam meio que anestesiadas, imaginando que não, a dengue não é tão séria assim, mas mata. E os números só estão aumentando. Exatamente, Goiás, infelizmente, né, a gente tem um histórico, né, de grande número de casos e de óbitos também. Então, a gente precisa sempre estar em alerta aqui no estado de Goiás, mesmo quando não está chovendo como agora. Então, as pessoas precisam sempre se atentar. E como eu falei, é uma coisa tão simples, tirar 10 minutos por semana, verificar se tem água parada em algum lugar e retirar isso. Não é uma coisa impossível de se fazer. Agora, Flúvio, a gente precisa dar um recado aqui, porque o Estado disponibilizou mais de 300 mil doses da Coronavac, né, contra a Covid-19, principalmente para crianças. Doses podem vencer ainda esse mês? Que história é essa? O que a Secretaria tem a dizer para essas mães aí? As doses, essas doses vencem no final de setembro, né? Então, a gente está aí já com essa preocupação, porque nós tínhamos doses suficientes para vacinar com primeira dose todas as crianças de 3 a 4 anos e grande parte dessas já com segunda dose também. Então, a gente tinha dose e nós distribuímos essas doses para os municípios, para que os municípios trabalhem com as suas populações. Os municípios têm nos relatado que mesmo abrindo sala final de semana, fazendo vacinação volante, indo para a escola, mesmo assim eles não estão conseguindo a adesão suficiente, né, necessária em relação à vacina Coronavac para essa faixa etária. Mas vão conseguir, se Deus quiser. Atenção, prefeituras, bota a vanzinha circulando. Temos um mês ainda para não ver vacinas sendo jogadas fora. É isso aí. Flúvio Amorim, muito obrigado pela sua participação, tá? Boa tarde. Boa tarde.